Aqui é o professor Jalbert falando, com mais uma aula do nosso curso de diodos. E hoje a gente vai dar continuidade a essa parte de modelos. Aqui hoje a gente vai ver o modelo de pequenos sinais, que é importante para a gente porque na continuidade do curso a gente vai estar vendo a parte de amplificação e essa parte de modelo de pequenos sinais. Esses conceitos vão servir para a gente quando a gente for explicar essa parte de amplificação. Tá legal? Então, o que a gente vai mostrar aqui? Perceba que aqui eu tenho um diodo e a minha tensão desse diodo ela é composta de duas tensões. Uma VD com o D minúsculo e uma VD com o V maiúsculo e o D maiúsculo. O que é que isso implica? Eu tenho duas tensões aqui. Uma que é alternada, que é essa aqui, e uma que é contínua. Ou seja, essa VD aqui, ela é uma componente CC, que vai identificar para a gente o nosso ponto de polarização do nosso diodo. E essa aqui é uma componente alternada. Essa VD aqui é uma componente alternada, é uma componente CA, que vai indicar para a gente justamente o nosso pequeno sinal, que é o que a gente quer estudar. Aí o que é que acontece? A tensão de saída VD aqui do meu diodo, então perceba que esse V já está diferente desses dois aqui, e esse D também. Essa tensão de saída aqui do meu diodo vai ser uma superposição, uma sobreposição dessas duas tensões aqui, tanto da componente CC quanto da componente CA. Então vale salientar que para a gente resolver essa análise aqui, a gente vai estar utilizando o método, o princípio da superposição. Tá legal? E aí o que é que acontece? Se as minhas tensões, ou se a minha tensão do diodo é uma sobreposição de uma componente CC com uma componente CA, a minha corrente que vai estar circulando pelo meu diodo, ela também vai ser uma sobreposição, ou uma superposição de uma componente CC com uma componente CA. Tá legal? Isso a gente precisa saber porque isso a gente vai utilizar justamente para entender essa análise gráfica aqui. Tá legal? Graficamente, o que é que a gente está dizendo? A gente tem aqui a região de polarização direta da curva corrente versus tensão do diodo. É a curva característica do diodo. Então, aqui eu tenho em preto a minha curva característica, que é uma relação exponencial, conforme a gente já viu. E aí eu tenho o seguinte, aqui no meio, nesse ponto Q aqui, que a gente chama de ponto de polarização, esse ponto aqui, só ajeitar aqui, esse ponto Q aqui ele é formado pela componente CC da corrente, que é o que a gente viu aqui, ó, a componente CC da corrente, e pela componente CC da minha tensão, que é essa tensão aqui, ó, pela componente CC da minha tensão, tá? E ao redor desse ponto, em torno desse ponto, eu tenho justamente esse pequeno sinal aqui em verde, que é um sinal alternado. Tá legal? E esse sinal aqui ele é um sinal pequeno, de modo que na saída eu vou ter uma corrente alternada também, uma componente alternada da minha corrente, que é essa ID aqui. Então perceba, né, que eu tenho a minha VD aqui, que é a componente alternada da minha tensão, e eu tenho aqui também a minha ID, que é a componente alternada da minha corrente. Então, aqui eu tenho que o sinal de entrada ele é alternado e o sinal na saída aqui ele também vai ser alternado. Como é que isso vai acontecer? Isso vai acontecer da seguinte forma. Esse VD aqui ele tem que ser um pequeno sinal, tá legal? De modo que esse pequeno sinal, a excursão desse pequeno sinal, ele tem que ter uma relação linear com a saída, ou seja, se eu tenho uma senoide aqui, aqui na saída também vai ter que ter uma senoide. Por quê? Porque se esse sinal for grande o suficiente, pela relação entre tensão e corrente não ter uma relação linear, não ser uma relação linear, eu posso ter uma distorção aqui na saída caso esse sinal seja grande. E aí o que é que acontece? Se esse sinal for pequeno o suficiente, a excursão desse meu sinal vai ter uma relação linear com a minha saída. Ou seja, eu preciso pegar a excursão do meu sinal alternado, que é desse pontozinho aqui até esse aqui, de modo que isso aqui eu possa aproximar por uma
reta. Ou seja, de modo que essa excursão aqui ela seja linear. Tá legal? E aí, se essa excursão é linear, eu vou ter uma relação linear entre a entrada e a saída, de modo que, se eu tiver uma tensão senoidal na entrada, eu vou ter uma corrente senoidal na saída. Ou se eu tiver um sinal senoidal na entrada, eu vou ter um sinal senoidal na saída. E essa relação linear vai me permitir que eu utilize o princípio da superposição, porque o princípio da superposição ele funciona com componentes lineares. E uma vez que o meu diodo ele é um componente não linear, eu preciso fazer uma aproximação de pequenos sinais, que essa aproximação de pequenos sinais vai me dizer que a excursão desse sinal ele é linear, é aproximadamente linear, e isso vai me permitir com que eu utilize o meu princípio da superposição. Tá legal? Então, nessa aula, era só para a gente mostrar esse princípio, mostrar que esse gráficozinho aqui vai nos mostrar que a tensão de entrada senoidal vai ter uma corrente de saída senoidal, e essa excursão desse sinal vai estar justamente em torno da componente CC, ou seja, do seu ponto de polarização do seu diodo. Então, eu espero que você tenha entendido esses conceitos, espero que tenha gostado dessa aula. Na nossa próxima aula, a gente vai fazer uma análise matemática do modelo de pequenos sinais, vai mostrar algumas coisas, e depois a gente vai fazer algum exercício para tentar consolidar esses conceitos. Então, espero que você tenha entendido, espero que tenha gostado dessa aula, espero que essa aula tenha ajudado você nos seus estudos. Me diz se essa aula ajudou você nos seus estudos. Desejo bons estudos para você, fique bem e até a nossa próxima aula. Tchau!